bem, então começamos. Tudo bem? Começa a falar da história, da testemunho que o Pai vai ser na tua vida. Então, irmãs, hoje temos aqui nosso irmão que está para falar. Eu já sabia, mas para todos vocês que agora não sabem a profundidade desta história, uma história com o Pai, uma história com o nosso Pedro, que vocês agora estão para descobrir. Então, escuta bem, deixar ela explicar, pequeno. É um vídeo muito longe, mas sabemos que o Pai está aqui conosco. Então, irmã, começa a falar de teu testemunho e como que começar. Ok. Já sabes sabes como tudo aconteceu? A história que eu vim contar é a história do Pedro. O Pedro é o meu quarto filho. Tudo começou depois de estar já na escola do Espírito Santo. Tudo começou quando eu comecei a ter sonhos que eu estava grávida. Das primeiras vezes, sabemos, nós que somos da escola do Espírito Santo, sabemos que a gravidez representa algo novo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas eu tive esses sonhos repetidamente. Uma coisa que eu gostaria de dizer muito claramente, que é uma coisa muito incrível, uma das primeiras experiências que eu vivi na presença de Deus, que foi muito incrível para mim. Quando eu tive o último sonho, em que eu tinha uma barriga muito grande, eu estava com a minha irmã e eu disse que eu precisava ir no médico, porque o Pedro estava para nascer. Eu chamei o meu filho de Pedro. E eu queria deixar muito claro que no momento em que eu tive esse sonho, eu nem pude fazer o teste naquele dia, porque a minha menstruação nem estava atrasada. O meu período menstrual nem estava atrasado. Então eu não fiz porque sabia que o teste de farmácia nem seria capaz de identificar, talvez com certeza, a gravidez. Então eu tive esse sonho muito antes de estar capacitada a fazer um teste de farmácia que pudesse me dar um resultado confiável. Isso para mim foi uma coisa incrível. Depois de passar uma semana, eu deixei passar uma semana e alguns dias e eu fiz o teste e confirmei que eu estava grávida. E eu me lembrei desse sonho e eu sabia que eu haveria de ter um rapaz e que eu deveria dar o nome de Pedro. A história do Pedro começou assim. Quando eu disse na meme que no sonho eu chamei esta criança de Pedro, eu corri para ver o significado de Pedro. E tem uma passagem da Bíblia que Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu farei construir a minha igreja. E as portas da morte não prevaleceriam sobre ele. Quando eu vi o significado do nome Pedro, eu fiquei muito espantada. Fiquei muito espantada e me perguntei o que Deus haveria de fazer para dar um tal nome à minha criança. O tempo passou, muitas das vezes eu não estava, pela primeira vez não tive pressa nenhuma de fazer a ecografia para ver o sexo, porque eu sabia que seria um rapaz. No mesmo dia em que chegou a confirmação de que o Pedro era um rapaz, a médica me disse que notou uma pequena ciste na zona torácica. Né? No dia em que eu tive esse resultado, eu tive um outro sonho. Nós voltamos para casa tranquilamente, eu estava tranquila e vi que o meu marido também estava tranquilo. Mas Deus me fez uma revelação. Ele me fez ver que dentro do seu coração, meu marido estava super preocupado. E eu tive um sonho em que um pai chegou perto do filho e disse: não tenhas medo. No dia em que essa criança nascer,
eu estarei lá para lhe santificar. E eu percebi que aquela mensagem era para o meu marido. E Deus estava a me revelar que ele, na verdade, estava muito preocupado com essa situação. Eu fiz algumas visitas de controle, mas durante as visitas, Deus também me revelou que o resultado que eles me deram não era verdadeiro. Nós estávamos em vésperas de férias de Natal e tínhamos decidido de voltar para Moçambique, onde nós vivemos durante muito tempo e tínhamos assuntos pendentes ainda. E decidimos que haveríamos de fazer os controles lá. Chegando em Moçambique, na noite antes de ter a consulta, eu tive um outro sonho. Eu tive um sonho muito forte, graças a Deus pela sua misericórdia. Eu dou graças a Deus por ter chegado a esse nível de intimidade com Deus, porque esse sonho foi a salvação da vida de Pedro. No sonho, eu vi o inimigo a tentar tirar o meu filho de mim. E quando eu acordei, eu me perguntei o que haveria de acontecer, porque eu tive esse sonho exatamente no dia antes da minha consulta. Quando nós chegamos na consulta, o médico, tudo normal, chegou a minha vez, o médico fez logo uma ecografia. Na ecografia, via-se claramente, mas clara e nitidamente, que o coração do meu filho praticamente nadava num saco de água. E o médico nos deu a notícia de que o Pedro tinha chegado a 27 semanas. Eu queria dizer, para quem não tem o hábito de acompanhar a gestação, eu faço com todos os meus filhos, cada etapa. 27 semanas é uma altura em que a criança, se nasce, é capaz de, com a ajuda da incubadora de oxigênio, é capaz de sobreviver, porque os seus pulmões estão completos, mas não completamente desenvolvidos para respirar sozinho, mas uma criança pode viver. E naquela altura o Pedro ainda sequer tinha desenvolvido seus pulmões. Ele não tinha pulmões. O médico, que era uma pessoa profissional, mas como Deus tinha me mostrado, o inimigo também estaria ali naquele momento. A primeira coisa que o médico fez foi solicitar imediatamente o aborto, porque era um feto não viável. Sim. Obviamente, para a medicina não é possível eles fazerem uma criança, se nascesse prematura, fazer com que aquela criança vivesse, porque sequer tinha pulmões. E começou, a minha luta começou a partir daquele dia, porque ele usou palavras técnicas, né, que o médico usa para tentar explicar a uma mãe, não é? Me explicou toda essa coisa que eu já sabia, como disse, sempre acompanhei a gestação dos meus filhos, que não era possível aquela criança viver, que um ser humano não pode viver, não tem nenhuma máquina que pode ajudar um ser humano a viver se não tem pulmões. Até me explicou que os pulmões servem para respirar. Aquelas coisas que um médico explica até o mais básico que a pessoa deveria saber, mas tudo para chamar a razão a essa pessoa. Verdade. Naquele momento eu pedi ao meu marido que se retirasse junto com a enfermeira. E graças a Deus, pela graça de Deus, eu estava preparada para esse momento. Eu pedi ao médico que, por favor, fizesse o papel dele, que é acompanhar uma gestação, porque eu sabia que o meu papel naquele momento era carregar a criança 9 meses e, a fim de 9 meses, seria Deus a decidir o que seria do meu filho. O médico tentou de muitas formas me convencer, dizendo que eu tenho 3 filhos, que eu sou jovem, não. Sou jovem, foi
foi há 2 anos atrás, sou muito jovem, posso ter outros filhos, se quisesse ainda ter uma gravidez. E depois tem o fato de que eu sempre fiz cesarianas. E ele estava a me dizer que sentido faz ter uma cesariana para receber um filho morto. Mas naquele momento eu estava tão em paz, porque Deus tinha me mostrado que aquilo haveria de acontecer. Que o inimigo haveria de fazer tudo para me convencer a tirar o Pedro. Mas eu mantinha a minha posição. Disse, se Deus escolheu que eu passasse por essa experiência de passar por uma cirurgia e não ter o meu filho vivo, então eu não haveria de fugir disso. Nesse mesmo dia, eu liguei para a Mimê, né, e eu contei aquilo que aconteceu. Eu entrei em oração, a Mimê também entrou em oração, e eu pedi a Deus que, se fosse vontade dele, eu não haveria de fugir. Mas se, como diz na palavra dele, eu fui buscar todas as palavras da Bíblia, de todos os prodígios, de todas as curas que Jesus fez, e disse a Deus que, segundo a sua palavra, ele é capaz de curar o meu filho. Assim. E que ele me desse um sinal do o que haveria de acontecer comigo. Orei. E no dia em que e o médico se convenceu a nos fazer um exame aprofundado, né? Porque ele queria ver se, para além dos pulmões, a criança tinha outra malformação. E eu vi uma luz no fundo do túnel, né? Faltavam 3 dias para nós fazermos visitar essa tal pessoa. E eu orei muito. E no dia em que fizemos essa ecografia aprofundada, né? A ecografia morfológica, nós vimos um pequeno tecido. Ela viu um pequeno tecido que parecia, que ela disse, parece um pequeno sinal de crescimento de pulmões. E este era no lado direito, porque o lado esquerdo estava completamente vazio, né? Ela viu esse pequeno tecido que poderia, do lado direito, que poderia ser um sinal de desenvolvimento dos pulmões. Então, nós voltamos para casa. Eu fiz oração e Deus me mostrou que o Pedro haveria de nascer vivo. Nesse mesmo dia eu disse no meu marido, vamos fazer o seguinte, vamos passar as nossas férias, até porque depois de Moçambique tínhamos que ir também para Angola, vamos passar as nossas férias, quando voltamos para casa, procuramos um especialista. E assim foi, eu passei as férias tranquila, porque Deus tinha me dado mais do que um sonho de que o Pedro haveria de nascer vivo, e eu acreditei. Sim. Quando chegamos em casa, tomamos a decisão, quando voltamos para a Birmania, na altura eu estava vivendo na Birmania, em Myanmar, decidimos ir para Bangkok, porque tinha um hospital especialista, né, em pediatria. Fomos para Bangkok. Eu fiquei 2 meses em Bangkok. Quando eu fui para Bangkok, faltavam 2 meses para que o Pedro nascesse. Durante o período de Bangkok, eu tive várias lutas, porque o médico, quando viu a primeira vez, me disse claramente de que ele não sabia do que se tratava. Não tinha ideia de por que aquele líquido estava ali, que era uma situação muito difícil, que eles não poderiam ajudar, porque o feto já estava bastante desenvolvido para que os pulmões crescessem e chegassem a um tamanho e a um nível de funcionalidade capaz daquela criança respirar, né, sozinho e sobreviver. Mas eu disse que não tinha problema, que eu vinha à procura de acompanhamento médico, não de
algum tipo de intervenção médica Porque, que fosse porque garantir a vida. os Sim. doutores são já A como minha se diz, garantia, ansioso que este bebê não vai viver. a minha garantia era Deus, porque eu não sei se costuma ser assim sempre, porque eu nunca passei por uma situação médica assim tão profunda, mas os médicos nunca esconderam de que nunca me deram nenhum tipo de esperança durante a gestação do Pedro. Todos os médicos que eu visitei me disseram claramente de que a probabilidade de que o meu filho não nascesse vivo era muito grande, que não tinha nada na medicina capaz de acolher uma criança que não tem pulmões. Né? E passei lutas também porque vendo que eu não quis interromper a gravidez, e também em Bangkok eles ainda que quisessem não seria possível porque é crime. Sim. Graças a Deus é crime, assim, ninguém me obrigava a fazer algo que eu não quero. Eles começaram a tentar, vendo a minha fé, começaram a tentar me ajudar, me propondo análise, me propondo alguns tipos de intervenções que eu rejeitei, porque Deus me mostrava, à medida que eles propunham, Deus me mostrava que aquilo era muito invasivo, que podia acontecer um aborto espontâneo. Até que eles chegaram a uma conclusão.